amor é a alma da vida, e a alma em si só se nutre de amor. Você poderia estar perguntando, que confusão é esta? São dois luminares. O amor é a alma da vida, é Joana de Ângeles. A alma em si só se nutre de amor, André Luiz. Qual o alimento do espírito? Que é o que nós vamos falar nessa pílula. Qual o alimento da mente? Que vai ser a próxima. Qual o alimento da alma? Já foi dado a dica. Qual o alimento do perispírito? Qual o alimento do corpo? E o alimento na afetividade. Então vamos falar de alguns desses alimentos. Não se assuste, se acalme. O espírito se nutre de virtudes ou de almas que se iluminaram. Isso mesmo. O alimento do espírito é o amor, substância que se transformou no amor lei. Está dando para entender? Então, o alimento do espírito é o que começou como o princípio inteligente do universo, transformou-se na matéria elementar, chegou ao estágio de matéria fluidos universal ou cósmico, matéria mental, bioenergia, princípios subatômicos, átomos, a hora que chega lá no ápice, instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. A inteligência espiritual já é a virtude em si. Isto é o alimento do espírito. Nem só de pão vive o homem, porque tem o espírito uma missão ou a alma encarnada no corpo, de alimentar o espírito com o espírito e o corpo com a matéria. E vou fazer uma pequena confusão na tua cabeça. Eu vou alimentar o corpo com o espírito e vou alimentar o espírito com a matéria. Mas como é isso? Eu vou alimentar o corpo com o espírito, princípio inteligente do universo, que vai transformar-se em fluidos, e você já sabe o resto da história. E vou alimentar o espírito com a matéria, que vai transformar-se em átomos, moléculas, compor os reinos, quando chega no ápice do corpo físico, transformando-se em instintos, até chegar no estado de virtude. Não deu certo? Então, quanto mais nobre for as nossas ideações, a harmonia desses sentimentos na ação, nós estamos gerando espírito, gerando alimentos, gerando espírito, sim, nas suas várias frequências, porque o espírito, princípio inteligente, não somos nós que geramos, mas os elementais pode ser nós, sim, porque eu assimilei uma porção de espíritos. Isso mesmo, princípios inteligentes do universo. O que eu quero fazer com eles? Eu vou transformá-los em fluidos, em elementais inicialmente, em matéria elementar, em fluidos, em matéria mental, em bioenergia. Sou eu, de acordo com o meu conhecimento, com as minhas intenções e valores, que vou qualificá-los segundo as minhas ações. Via de regra, normalmente assimilamos os colaboradores de acordo com a pauta. Se eu quero vitalizar as minhas células diretamente, normalmente, se eu não tenho conhecimento, eu vou atrair diretamente a bioenergia. Alguém vai qualificá-la, já vai me entregar como um manjar quase pronto, só para mastigar. Se eu sei um tanto mais, eu vou transformar a matéria mental nisto que eu pretendo. Se eu conheço um pouquinho mais, eu vou buscar nos fluidos, transformar em matéria mental, na bioenergia e dar sequência. Se eu conheço um tanto mais,
eu vou buscar diretamente na fonte. E o espírito se nutre quando trabalha para iluminar o outro. Por isso que ele é onipresente. Ele está em todas as suas partículas. E num perpétuo dinamismo, qualifica, ilumina cada uma de suas partículas. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para esse espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Ele sabe o menor movimento de uma partícula do seu corpo. Foi ele que criou. E ele está pelo processo de onipresença em cada uma das partículas. Como onisciência, ele sabe tudo o que está acontecendo. Agora, eu, a alma, que sou uma semente de possibilidades, que nasci com a intenção de construir-me, por minha vez, como uma semente de possibilidades, como eu disse, quando eu me qualificar para tal, eu assumo o comando do corpo, depois do perispírito, depois da mente e assim sucessivamente. Então, o espírito se nutre das virtudes, do que há de mais belo e nobre, que nós possamos transformar em algo que vai fazer parte do reino de Deus nele. O que há de mais puro é o que nutre o espírito. Vamos exercitar isso durante a semana, sabendo que o amor é a alma da vida. Então, como lei, ele já é algo que organiza e mantém a vida. E como substrato, a alma em si só vai se nutrir-se desse amor como mônadas, que vai transformar-se no amor substância para gerar todas as coisas à disposição da própria alma. Mas o alimento da alma não é agora ainda. Então vamos visualizar o alimento do espírito. Imagine a paz, a tranquilidade interior, que nasce do dever fielmente cumprido. Então, se eu cumprir fielmente o meu dever, e o dever é a lei da vida, ele resume na prática, ou reflete na prática, todas as virtudes. Então, quando eu estou cumprindo o meu dever, eu estou exercitando todas as virtudes. A paciência vai levar para dentro do espírito a tranquilidade interior. O que antes era intolerância, transformado em tolerância, vai levar para dentro o entendimento. O desespero transmutado em esperança vai levar à doce presença do amor. A alegria que nasceu da tristeza vai levar os elementos que vão abrir espaços no psiquismo para a interação com novos elementos e assim por diante. Então, esse é o alimento do espírito, as virtudes. Então, as boas leituras vão enriquecer a mente, vai alimentar a mente. Mas, ao mesmo tempo, as boas leituras vão alimentar também o espírito, porque elas vão colocar em ação a vasta rede de potenciais de progresso e sublimação que está no espírito. Vai convidá-los a entrar em ação e vai alimentar o inconsciente com as suas boas vibrações. Faça o exercício e retornaremos na próxima falando do alimento mental. Um grande abraço e até já.